Hoje nós vamos conversar sobre as sociedades menores. As sociedades empresariais menores, assim são denominadas pela doutrina, porque a incidência do número deste tipo de sociedade registrado nas juntas comerciais no Brasil é um número bem inferior em relação a outras sociedades que costumeiramente são registradas nas juntas comerciais. As juntas comerciais elas recepcionam um número muito maior de registro de contratos de sociedades limitadas e de estatutos de sociedades por ações. De toda forma, essas sociedades menores elas são tratadas no Código Civil. O Código Civil reserva alguns dispositivos para delimitar quais são as regras relacionadas às responsabilidades dos sócios, como que se constitui o nome ou razão social dessas sociedades, como que se dá a responsabilidade patrimonial dessas sociedades e como que elas são dissolvidas parcialmente ou totalmente, dependendo do tipo de sociedade e dependendo do sócio retirante nessa sociedade. Essas sociedades menores, elas são definidas pelo Código Civil em 3 espécies. Nós temos a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação, já tivemos um momento em que nós observamos e tratamos das regras pertinentes a este tipo de sociedade. Na realidade, a sociedade em conta de participação é uma sociedade que não se tem registro na junta comercial. Como vimos, alguns autores definem este tipo de sociedade em conta de participação como um contrato de investimento. Estaremos agora reservando maior atenção com relação à sociedade em nome coletivo e à sociedade em comandita simples. Esses 2 tipos de sociedades possuem aspectos comuns. Ambas sociedades elas respondem com um patrimônio próprio pertencente a essa pessoa jurídica. Então, o patrimônio que compreende o capital social em todos os bens agregados à pessoa jurídica da sociedade em nome coletivo responderá pelas obrigações assumidas por elas. Da mesma forma, a sociedade em comandita simples, em que ela possui patrimônio próprio e a responsabilidade pelas obrigações assumidas pela sociedade simples se dá através do patrimônio que pertence a esta sociedade. Os sócios nestas sociedades respondem de forma subsidiária com o patrimônio particular. E nós vamos verificar como que se dá a regra de responsabilidade dos sócios nesses 2 tipos de sociedades. Um outro aspecto comum, tanto a sociedade em nome coletivo como a sociedade em conta de participação, está relacionada à alienação da participação societária. Está relacionada à possibilidade ou não de se vender parte do capital social transferindo a terceiros. Ou seja, como que se estabelecem as regras quando um ou alguns sócios destas sociedades querem alienar ou vender o seu capital, parte do seu capital social. Nesses 2 tipos de sociedades, se algum sócio quiser vender a sua participação societária a um terceiro estranho, haverá necessidade de que tenha concordância de todos os demais sócios. Isso é uma característica própria desses 2 tipos de sociedades, porque a vinculação entre os sócios é uma vinculação muito mais aproximada. Elas são sociedades caracterizadas como sociedades personalísticas. São as características pessoais dos sócios que sobressaem quando eles vão constituir um tipo deste de sociedade. Uma outra observação com relação a esses 2 tipos de sociedades é com relação à impenhorabilidade das cotas que pertencem a essa sociedade. As cotas, então, elas são impenhoráveis pela obrigação individual de cada sócio. Então, eventualmente, se um sócio assumiu alguma obrigação perante terceiros, assumiu uma obrigação na condição de pessoa física ou de uma pessoa jurídica que pode, em algumas situações, funcionar como sócio,
essas obrigações assumidas por ele, por este sócio, não poderão ser atendidas através da penhorabilidade das cotas a ele pertencentes. Uma outra observação comum a esses dois tipos de sociedades é que elas adotam como espécie de nome a firma e não denominação. A firma nada mais é do que uma forma de constituição do nome da sociedade composto pelo nome dos sócios. Na prática, o sobrenome dos sócios que compõem a estrutura do nome da sociedade. Outra observação é que o sócio com responsabilidade ilimitada pode emprestar o seu nome enquanto pessoa física para a constituição do nome desta sociedade. Lembrando que somente os sócios com responsabilidade ilimitada que podem emprestar o nome pessoal, o seu nome de pessoa, enquanto pessoa natural ou pessoa física, para a composição do nome da sociedade. Então, um exemplo, numa sociedade em nome coletivo, todos os sócios só poderão serem sócios se forem pessoas físicas ou pessoas naturais. Ou seja, numa sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem ilimitadamente com patrimônio particular. Lembrando que essa responsabilidade ilimitada, antes que ocorra essa responsabilidade pessoal dos sócios, pelas obrigações pertencentes à sociedade, os sócios somente terão patrimônio particular atingido quando esgotado o patrimônio pertencente à própria sociedade. Mas neste tipo de sociedade, na sociedade em nome coletivo, como todos os sócios são pessoas físicas, e isto é o que define o Código Civil, todos respondem ilimitadamente com o patrimônio particular. Desta forma, o nome dessa sociedade em nome coletivo poderá ser constituído pelo sobrenome dos sócios que compõem o quadro societário. Mais uma observação é que os sócios com responsabilidade ilimitada, nesses dois tipos de sociedades, eles que podem administrar a sociedade. Nós vamos observar mais à frente que a sociedade em comandita simples possui duas categorias de sócios, sócio comanditado e sócio comanditário. Na sociedade em nome coletivo, nós não temos essa duplicidade de categorias, mas na sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem ilimitadamente, ou seja, neste caso, todos os sócios poderão, se houver previsão contratual, poderão exercer a função de administradores neste tipo de sociedade. Uma outra observação comum a essas sociedades é que somente pessoa física que estará compondo o quadro societário poderá ter responsabilidade pessoal ilimitada. Então, no caso de uma sociedade de nome coletivo, como todos os sócios respondem ilimitadamente, nós concluímos que neste tipo de sociedade, nessa sociedade de nome coletivo, então, somente pessoas físicas podem compor o quadro societário. Aqui, então, nós vamos fazer algumas observações relacionadas a cada tipo de sociedade. A primeira delas é a sociedade em nome coletivo. Quais são as características pertinentes a esta sociedade? Primeira observação, que todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Somente reforçando que neste tipo de sociedade, o patrimônio pertencente à sociedade que responderá pelas obrigações por ela assumidas. Os sócios responderão com patrimônio particular e de forma ilimitada quando esgotado o patrimônio que pertence à sociedade em nome coletivo. Essa é uma característica própria da sociedade em nome coletivo. Historicamente, essa sociedade em nome coletivo ela foi criada com a finalidade de organização societária entre membros de uma mesma família, de tal modo que ela permaneceu com esse tipo de característica definida pelo nosso Código Civil. Os elementos, então, característicos dessa sociedade são os seguintes: somente pessoa física pode exercer a função de sócio. Dessa forma, qualquer sócio pode exercer a função de administrador, e isso dependerá de uma previsão em cláusula contratual. E o nome civil de qualquer sócio poderá ser utilizado para a composição do nome da própria pessoa jurídica. Ainda com relação
a este tipo de sociedade, eventualmente, ocorrendo o falecimento de algum sócio, o ingresso de pessoa estranha ao quadro societário vai depender do que estiver estabelecido no contrato. A regra que se dá nesse tipo de sociedade, como ela tem uma característica personalíssima, em que a aproximação dos sócios é muito forte, até isso em virtude da própria história de criação, a história em que criou esse tipo de sociedade, ocorrendo o falecimento de algum sócio, em regra ocorrerá o quê? A liquidação parcial dessa sociedade, ou a dissolução parcial dessa sociedade. Os herdeiros, os sucessores daquele sócio falecido, somente poderão ingressar na sociedade se tiver cláusula autorizando este ingresso. Com relação ao segundo tipo de sociedade menor, a sociedade comandita simples, essa sociedade ela tem como característica duas categorias de sócios. Os sócios comanditados, que devem ser pessoas físicas, a responsabilidade que eles possuem perante terceiros, a responsabilidade patrimonial pessoal perante terceiros é ilimitada. Lembrando mais uma vez que como essa sociedade comandita simples, ela tem registro na junta comercial, ela tem patrimônio específico que responde por suas obrigações. Então, como os sócios respondem de forma subsidiária, primeiro o patrimônio da sociedade que será utilizado para consumir, para saldar as obrigações assumidas pela sociedade, posteriormente o patrimônio dos sócios poderá ser utilizado. Se for um sócio qualificado como comanditado, isso estará definido no contrato, este sócio responderá com patrimônio particular de forma ilimitada. Também esses sócios que respondem de forma ilimitada poderão exercer a função de administradores da sociedade. Podem ser todos os sócios comanditados, que são pessoas físicas necessariamente, eles poderão funcionar como administradores da sociedade e isso dependerá de previsão contratual. O nome empresarial dessa sociedade será composto somente pelos nomes desses sócios comanditados. Como já dissemos antes, esses sócios comanditados respondem ilimitadamente pelas obrigações. No entanto, nós temos a segunda categoria de sócios. Nós temos os sócios comanditários. No caso dos sócios comanditários, poderão ser tanto pessoas físicas, pessoas naturais, como pessoas jurídicas, compondo o quadro societário deste tipo de sociedade. É característica, então, que esses sócios comanditários respondem limitadamente pelas obrigações assumidas pela sociedade. Então, a sociedade, quando ela assume obrigações perante terceiros, o patrimônio dessa sociedade será utilizado para pagamento dessas obrigações, remanescendo ainda obrigações, tendo sócios comanditários, esses sócios responderão com patrimônio particular, mas dentro de uma regra de limitação definida no contrato. Essa regra de limitação, até qual o volume de responsabilidade, isso ficará definido no próprio contrato constitutivo dessa sociedade. Esses sócios comanditários, como eles possuem responsabilidade limitada, eles não podem exercer função de administradores ou gestores. Observação interessante que, apesar deles não exercerem função própria de administrador instituída no contrato, eles poderão ter poderes específicos para praticar determinados atos. Às vezes um poder específico para contratar funcionários, um poder específico para celebrar algum negócio com fornecedores, mas isso deverá estar muito bem definido no instrumento que estará outorgando poderes a estes sócios. No caso de falecimento de sócio de uma sociedade comandita simples, nós temos que verificar qual sócio que faleceu. Se for um sócio comanditado, nós temos uma característica personalística, ou seja, esses sócios comanditados, eles têm uma importância muito concretizada com relação à característica pessoal desses sócios. Então, ocorrendo o falecimento de um sócio comanditado, necessariamente ocorrerá o quê? A dissolução parcial da sociedade. Então, imaginemos que eu tenho uma sociedade comandita simples, que eu tenho 2 sócios comanditários e 5 sócios comanditados.
Falecendo um sócio comanditado, em regra, essa sociedade ficará com 4 sócios comanditados e 2 sócios comanditários. Isso é uma característica própria, está tudo definido no Código Civil. No entanto, o artigo 1028 do Código Civil fala que abre a possibilidade de que os sucessores ou herdeiros desse sócio comanditado possam ingressar ao quadro societário. Então, isto dependerá de previsão contratual, de cláusula contratual. No caso de falecimento de sócio comanditário, a característica do sócio comanditário é uma característica mais voltada ao capital. Eles não são tão importantes pelas características pessoais. Então, por isso que a doutrina define que a natureza jurídica dos sócios comanditários é uma natureza jurídica capitalística. Dessa forma, não ocorre a dissolução parcial da sociedade no caso do falecimento de um sócio comanditário. Dessa forma, os herdeiros ou sucessores assumirão o quadro societário dessa sociedade, porque eles estarão recepcionando, para fins por meio de sucessão hereditária, estarão recepcionando as cotas do seu ascendente detinha sobre aquela sociedade, e eles passarão a compor o quadro societário da sociedade comandita simples. No entanto, se houver previsão no contrato, os sobreviventes poderão liquidar as cotas do comanditário. Então, é uma regra invertida em relação ao sócio comanditado. A gente percebe que o sócio comanditado ele segue uma característica mais personalística, né? Então, não poderia, em regra, ter os herdeiros assumirem. Aqui, no caso do sócio comanditário, a regra é diferente. No caso do sócio comanditário, os herdeiros sim poderiam ingressar ao quadro societário, com o falecimento do antecessor, exceto se houver cláusula específica tratando nesse sentido. Esses 2 tipos de sociedades são sociedades interessantes. O porquê que quase não existe este tipo de sociedade registrado na junta comercial em virtude da responsabilidade dos sócios. Nesse tipo de sociedade, na sociedade de nome coletivo, todos os sócios respondem ilimitadamente. Então, o risco de que os sócios tenham patrimônio particular atingido pelas obrigações assumidas pela sociedade é muito grande. Dessa forma, os empresários optaram por não seguir esse tipo de sociedade e geralmente optam pela constituição de sociedade limitada. Agradeço a todos. Aqui então nós tratamos das sociedades menores e um grande abraço a todos.